Oi, gente, tudo bem? Olá, gente, mais uma vez aí para contar um testemunho para vocês, tá? Passando aí para contar para vocês sobre começo das promessas, tá? E aí depois eu vou finalizar o grande testemunho, é um grande testemunho mesmo, tá? Da nossa casa própria, né? Então, passando aí para contar para vocês. Eu orei muitos anos, né? Em todas as casas que eu morei de aluguel, de favor, eu orava clamando a Deus pela minha casa própria. E aí, Deus nunca me respondeu, né? E eu foi anos orando sem saber resposta nenhuma dele, só clamando pelaquela casa, clamando pela minha benção. E aí, como foi um dia, eu tava ali no culto, né? Hoje ele é um pastor, mas eu tava na casa dele, ele é irmão do meu pastor, pessoas ungidas, pessoas abençoadas mesmo. E eu tava ali na casa dele no culto chá de rosa. Não sei se vocês lembram aí, culto chá de rosa era onde colocava os copos. E tinha uma rosa em um daqueles copos. E quem tirasse a rosa debaixo do copo, o próximo culto era na casa deles. Era muito engraçado. Eles até proibiu eu de tirar as rosas, porque o Senhor me mostrava as rosas onde estava. E aí eu passei a tirar rosa para quem queria o culto na casa deles. Era muito engraçado. E aí eu tava ali. E aí teve um pregador, né, que nem era da nossa igreja ali. E ele pegou e falou assim: olha, Deus manda te dizer que você há muitos anos ora pela sua casa própria. E que ele nunca te respondeu se ia te dar. Mas mesmo assim você insistiu. Você persistiu. A persistência, gente, a insistência, quando é para buscar a face do Senhor, Deus agrada disso. Deus agrada disso, não esquece disso não. E aí ele pegou e falou assim: mesmo sem saber o sim dele ou não, você continua orando. E ele disse que ele vai te dar a sua casa. E que a sua casa é assim, assim e assim. E você pensa em ter um cômodo, não é verdade? Só um cômodo, né, minha irmã? Só um cômodo que você diz pro Senhor: pai, eu só quero um cômodo grande, com banheiro. E eu falava isso mesmo, gente. Falava: eu não quero, Senhor, uma casa grande. Eu não quero, meu Deus, 2 cômodos ou 3. Eu quero só um com banheiro para ser nosso. E era assim mesmo que eu orava. E ele disse daquele jeito que eu orava e disse: mas Deus tem coisa para você, além daquilo que a sua mente pode imaginar. E ele não tem para você os seus sonhos, porque os seus sonhos é tão pequenininho, mas é tão pequenininho, é igual a sua mente, que é pequena para conseguir entender os sonhos de Deus na sua vida. Porque os sonhos de Deus, ele é muito grande na sua vida. E aí, eu peguei e tomei posse e fui embora cheia de mais esperança ainda, né? Porque eu já orava com esperança. Mas só que esse dia eu tinha recebido um sim, gente. Um sim. Então isso era tudo de bom. Então eu não precisava de mais nada, eu só precisava de continuar crendo e orando. E aí quando foi passados meses, né? Aí a gente comprou um lote num lugar um pouco distante da onde a gente morava, né? E aí a gente com esse lote foi pagando, e depois nós parou de pagar. Nós não teve condições financeiras para pagar, nós atrasamos, eu acho que 2 mensalidades e já ia vencer a 3ª. E meu esposo pegou e falou assim: olha, vai lá, devolve esse lote, porque nós não vamos ter condições nenhuma para pagar esse lote. E nós vamos complicar mais ainda, então devolve isso, acaba com isso logo. Falei: verdade. E aí o meu irmão, ele chegou, né, naquela mesma semana, ou melhor dizendo, um dia depois que eu mais meu esposo combinamos de devolver o lote.
Esse meu irmão aí que eu contei pra vocês, tá, gente? O testemunho de salvação, de libertação na vida dele. E aí, ele pegou e chegou. E conversa vai, e conversa vem, e a gente conversa de um lado e conversa do outro. Aí ele foi e falou assim: você perdeu o lote que você estava pagando ou que tá pagando? O que aconteceu? Você perdeu? Gente, eu não tinha contado pra ninguém. Ninguém sabia, ninguém sabia. Ninguém sabia. Porque eu nunca fui de contar. Eu só conto depois que o negócio acontece. Porque na hora que tá acontecendo, ninguém sabe. É só o meu Deus é que sabe. É só o meu Deus que sabe, porque só Ele pode me ajudar. E aí, eu olhei pra ele e falei assim: ué, como você sabe? Eu não contei nem pra minha mãe, não contei pra ninguém que nós vamos devolver o lote semana que vem por causa disso, disso e disso. Aí ele pegou e falou assim: mas é da vontade do Senhor que você perca o seu lote. Eu falei: mas da vontade do Senhor? Tanto que eu orei, tanto que eu fico feliz e peço a Deus para enviar condições financeiras para construir um cômodo lá com banheiro pra gente mudar, pra gente ter nosso cantinho. Aí ele pegou e falou assim: não, Deus não tem sonho para você naquele lugar. Deus tem sonho para você ali. E ele foi e apontou aonde eu moro hoje. É um pouco distante da onde ele profetizou, aonde ele apontou para cá, e apontou bem para onde eu moro agora, bem para onde foi construída a minha casa. E ele apontou para a direção e falou assim: Deus disse que ele tem para você uma casa assim, 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 nessa direção. E ele não tem casa para você lá naquela distância. Porque o sonho do Senhor é maior do que o seu. O sonho que o Senhor tem para você, a sua mente é tão pequenininha que ela não pode contemplar. E eu tinha acabado, gente, de poucos meses atrás, eu não sei quantos meses atrás, eu tinha recebido a mesma profecia. E eu peguei e olhei para ele e falei assim: amém. E eu tava ali aquele dia orando, né? Orando a Deus. Aquele dia eu tinha... porque um dia anterior, igual eu falei pra vocês aí, eu tinha, mais meu esposo, combinado de devolver. Então, naquele dia eu tinha começado o propósito de jejum e de oração para buscar de Deus, se Deus ia deixar eu entregar o lote ou se ele ia enviar condições financeiras para mim construir minha casa. Porque a profecia que eu recebi lá, né, no chá de rosa, é que Deus ia me dar minha casa, mas ele não falou que eu ia comprar um lote, que eu ia perder, ele não falou isso, né? E logo depois aconteceu tudo isso. E aí, gente, o meu irmão foi falando, e ele foi falando, e ele foi entregando, e eu falei: Deus de mistério. Aí eu contei pra ele, falei: irmão, eu vou entregar o meu jejum às 15 horas no altar do Senhor. E desde ontem à noite, essa madrugada, agora de manhã, hoje ao meio-dia e agora às 15 horas, eu tô nesse propósito de resposta e Deus já respondeu. Deus respondeu rápido. Então eu posso devolver o lote. E ele disse: pode, vai devolver o lote, porque Deus não tem aquilo para você. E você tem que aprender que quando você for fazer as coisas, é buscar de Deus para saber a resposta. Porque se você tivesse buscado de Deus a resposta para comprar lá, você não estaria ganhando prejuízo agora. Aprende, gente. Eu falei isso antes. Nas minhas palavras motivacional, eu falei isso. Aprende a buscar a face do Senhor. Aprende a buscar a resposta do Senhor. Aprende a saber qual que é a resposta do Senhor, se é o sim ou se é o não. Pra gente não dar murro nem ponta de faca. E aí, eu fiquei toda eufórica, eu fiquei só alegria. E aí, e foi um processo, né? Foi um processo ainda. E aí, eu vou contar pra vocês aí no próximo vídeo aí como
a minha casa chegou. Não ainda, né? O próximo que eu vou contar aí não é ainda que a casa chegou, mas foi o processo que Deus usou para tirar o meu coração da onde Ele não tinha sonhado para mim, para depois Ele me dar a casa própria, tá bom? Então, tchau para vocês. Vai me seguindo aí, tá? As promessas do Senhor cumpre, tá? Vai me seguindo aí, as promessas da casa própria, tá? Vou colocar aí a promessa da casa própria 1, que é esse que começou, né? Que foi as promessas. E o processo aí de tudo como aconteceu para vocês, que é muito, muito e muito forte. Tchau, gente!